Galera da resenha, olá, eu sou o Vando Monteiro e esse é o Resenha F1. A história da Fórmula 1 é feita de grandes pilotos, velocidade, desafio e às vezes aquela pitadinha de sorte, né? Estar no lugar certo, na hora certa, para um piloto marcar o seu nome na história da categoria. A curiosidade de hoje vai falar sobre pilotos que tiveram a chance de substituir um titular durante a temporada, fizeram seu nome e conseguiram marcar seu nome na história da categoria. Os Super Subs são os responsáveis pelo nosso vídeo de hoje. Vejam só o exemplo de alguns pilotos que aproveitaram bem a chance que lhes caiu no colo e conseguiram seguir em frente na categoria. Em 1984, o brasileiro Ayrton Senna fazia sua temporada de estreia pela equipe Toleman, uma modesta equipe inglesa da categoria, e vinha conseguindo grandes resultados, inclusive chegando ao pódio em segundo lugar no Grande Prêmio de Mônaco, em condições chuvosas, naquela disputa épica, né, com Alain Prost, que acabou vencendo a prova, encerrada pela metade, por decisão da direção de prova. A gente lembra, né, muito bem os motivos. Senna ainda conseguiu também o terceiro lugar no Grande Prêmio da Inglaterra, no circuito de Brands Hatch, e chamou a atenção de grandes equipes, conseguindo um contrato com a poderosa Lotus para a temporada de 1985. Com isso, a equipe Toleman considerou essa saída do Senna para a temporada seguinte como que uma traição. A Toleman confiava na permanência do Ayrton para galgar um lugar melhor no grid da categoria. E o que a equipe fez? Suspendeu Ayrton Senna por uma prova. Tirou o carro de Ayrton Senna no Grande Prêmio de Monza, o Grande Prêmio da Itália, no final daquela temporada. E colocou no seu lugar uma promessa sueca, o garoto Stefan Johansson, que havia disputado algumas provas anteriormente pela equipe Spirit, desenvolvendo o motor Honda. Johansson pegou o carro de Senna e fez uma grande prova, acabou chegando em quarto lugar no Grande Prêmio de Monza, mostrando que o carro da Toleman também tinha, né, suas qualidades, não era apenas o braço do Ayrton que contava. Senna voltou para as provas restantes do campeonato, chegou mais uma vez no pódio no Grande Prêmio de Portugal e Johansson se aproveitou daquele bom desempenho no Grande Prêmio da Itália e chamou a atenção de uma outra equipe, a Ferrari. No começo de 1985, a Ferrari tinha na sua dupla Michele Alboreto e René Arnoux. O francês foi quarto colocado no Grande Prêmio do Brasil, em Jacarepaguá, mas logo após o GP Brasil, por fortes desavenças com o comendador Enzo Ferrari, Arnoux simplesmente foi dispensado da Ferrari, mandado embora. E Johansson, baseado naquela grande atuação dele em Monza, acabou sendo chamado para o lugar de René Arnoux na Ferrari. E logo na sua segunda corrida pela Ferrari quase ganhou um grande prêmio. O Grande Prêmio de San Marino, no circuito de Imola. Uma prova onde muitos pilotos tiveram problemas de consumo de combustível. Era comum naquela época, né? Os pilotos terem esse tipo de problema. E Johansson teve a liderança nas suas mãos no finalzinho da corrida, mas também teve problemas de combustível, abandonou a prova e não conseguiu a vitória. Aquela prova acabou sendo vencida na pista por Alain Prost. Posteriormente, o Prost acabou sendo desclassificado por infrações técnicas no carro da McLaren. A vitória ficou com Hélio De Angelis, piloto da Lotus. Johansson seguiu na categoria, correndo pela Ferrari, posteriormente McLaren, e ficou até o ano de 1991. Outro caso de um substituto aconteceu em 1990. Um dos grandes pilotos daquela época acabou sofrendo uma tragédia. O italiano Alessandro Nannini, que pilotava pela Benetton, ao lado de Nelson Piquet, após o Grande Prêmio da Espanha daquele ano, acabou sofrendo um grave acidente de helicóptero, em que teve o seu braço direito decepado. Olha só que coisa. Acabou sendo socorrido, teve o braço reimplantado, mas a sua carreira na Fórmula 1 acabou a partir daquele acidente. E para o lugar de Nannini, nas últimas duas provas do ano de 90, foi chamado o brasileiro Roberto Pupo Moreno,
para fazer dupla com o seu amigo Nelson Piquet. Moreno vinha lutando há muitos anos por equipes menores da categoria e aproveitou muito bem essa chance na Benetton. Foi segundo colocado fazendo dobradinha com Nelson Piquet no Grande Prêmio do Japão de 1990 em Suzuka, aquela prova da decisão do título mundial, a batida entre Ayrton Senna e Alain Prost na largada, o troco, né? O troco do Ayrton em cima do Prost em vista do ocorrido um ano antes na mesma Suzuka. Moreno acabou conseguindo o lugar na Benetton para a temporada de 1991, mas infelizmente a estadia do Moreno não durou muito tempo na equipe colorida. No final de 91, Moreno acabou sendo dispensado da equipe, dando lugar a um garoto alemão que foi colocado na Benetton com o aporte financeiro da Mercedes, um tal de Michael Schumacher. Isso aí é uma outra história. Falando de outro substituto, em 1993 a McLaren chamou dos Estados Unidos o campeão da Fórmula Indy, Michael Andretti. Tinha uma fama de ser um grande piloto nos Estados Unidos e foi chamado para a McLaren para fazer companhia a Ayrton Senna naquela temporada. Mas foi covardia, né? Senna tinha um desempenho muito melhor do que Michael Andretti e o máximo que o americano conseguiu foi um pódio na sua última corrida pela McLaren, o Grande Prêmio de Monza daquele ano. Andretti acabou sendo substituído na equipe McLaren pelo finlandês Mika Häkkinen, piloto de testes da equipe naquela época. Häkkinen havia corrido 2 anos pela Lotus e foi a posição de piloto de testes da equipe de Woking. E entrando no lugar de Michael Andretti, já fez um estrondo logo de cara, largando na frente de Ayrton Senna no Grande Prêmio de Portugal, no circuito de Estoril. E no final do ano, subiu ao pódio no Grande Prêmio de Suzuka, no Japão, na 3ª posição. Mika aproveitou muito bem a oportunidade, virou titular da McLaren e acabou sendo posteriormente bicampeão mundial nos anos de 98 e 99. Curiosamente, o Senna acabou sendo pivô também de uma outra substituição na categoria, infelizmente de lado trágico, né? O acidente fatal de Ayrton Senna no Grande Prêmio de San Marino de 1994. A Williams acabou correndo com um carro somente no GP seguinte, em Mônaco, e para o lugar de Senna colocou o piloto de testes da equipe naquele ano, o escocês David Coulthard. Coulthard aproveitou muito bem essa oportunidade, venceu o Grande Prêmio de Portugal no final daquela temporada, virou titular da equipe Williams e seguiu por vários anos na Fórmula 1, conseguindo 13 vitórias ao todo na sua carreira. Também em 1994, no Grande Prêmio do Pacífico e no Grande Prêmio de San Marino, a Ferrari teve que trocar um dos seus titulares. O francês Jean Alesi sofreu um acidente sério em testes da equipe Ferrari e não pôde correr essas 2 provas, Pacífico e San Marino. No lugar de Alesi, entrou o piloto de testes da equipe Nicola Larini. E Larini aproveitou essa oportunidade para conseguir o seu único pódio na Fórmula 1. Justamente no fatídico Grande Prêmio de San Marino, o da morte de Ayrton Senna, Larini foi segundo colocado naquela prova, atrás do vencedor, o alemão Michael Schumacher. Outro caso de um substituto aconteceu em 1997. O titular da equipe Benetton, o austríaco Gerhard Berger, acabou sofrendo um quadro de sinusite que o tirou de 3 provas daquele ano, os Grandes Prêmios do Canadá, da França e da Inglaterra. No lugar de Berger, entrou o piloto de testes da equipe, o austríaco Alexander Wurz, que aproveitou muito bem a ocasião, chegou ao pódio no Grande Prêmio de Silverstone, a 3ª das provas que ele correu pela Benetton. Esse resultado chamou a atenção e Wurz acabou virando titular da Benetton na temporada de 1998. Seguiu carreira na Fórmula 1, acabou disputando 69 grandes prêmios e conseguiu 3 pódios ao todo na categoria. Em 2006, o colombiano Juan Pablo Montoya estava às turras com a direção da equipe McLaren. Pelo mau desempenho dele, ele vinha perdendo regularmente, né, para o seu colega de equipe, o finlandês Kimi Räikkönen. E também sobre uma mal contada história de um acidente que acabou tirando Montoya das pistas por 2 GPs. O Montoya teria se acidentado durante uma partida de tênis. Muitos juram que foi um acidente de moto, mas enfim,
as turras com a direção da equipe, Montoya acabou sendo dispensado da McLaren e para o seu lugar acabou sendo chamado o piloto de testes, o espanhol Pedro de la Rosa, que aproveitou a chance, subiu ao pódio pela única vez na Fórmula 1 no Grande Prêmio da Hungria daquele ano de 2006 e seguiu carreira na Fórmula 1 nos anos subsequentes. Enfim, esses são alguns casos de substitutos que se deram bem, aproveitaram a chance que apareceu e seguiram carreira na Fórmula 1. Alguns foram até campeões. Um exemplo recente de um substituto que acabou vingando foi o do atual campeão mundial, o holandês Max Verstappen. Ele corria pela equipe Toro Rosso e em 2016, no Grande Prêmio da Espanha, acabou ocorrendo a substituição com o titular da Red Bull, o russo Daniil Kvyat. Kvyat foi rebaixado para Toro Rosso, Verstappen foi para a Red Bull e teve a sorte, olha só, de vencer o seu primeiro GP pela Red Bull no Grande Prêmio da Espanha, lá em Barcelona. E o resto é história, né? Virou titular da equipe e acabou sendo campeão mundial no ano passado. Convido você a lembrar de outros casos de substitutos que tiveram êxito na Fórmula 1. Deixa aí nos comentários do vídeo para a gente saber dessas histórias e poder resenhar em cima disso, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, comente, a sua participação é muito importante. Em breve nós teremos lives aqui no canal falando da Fórmula 1. Eu sou o Vando Monteiro, esse é o Resenha F1, um grande abraço, muito obrigado pela sua atenção, até a próxima.